Pessoal, continuando aí falando sobre essa questão dos ângulos, né, e valor de seno e cosseno. Então, como eu disse, nesse sentido aqui é positivo e nesse sentido aqui é negativo. Aí, como eu tinha comentado, por exemplo, suponhamos que a gente quer saber o valor do seno de 90 e o cosseno de 90 graus. Então, o ângulo é positivo. Ó. Pensando 90 graus partindo daqui, o 90 graus vai dar exatamente em cima desse ponto, porque a circunferência completa é 360. Ela é dividida em 4 pedaços de 90 graus. Ó. Então, 90 graus é isso aqui. Ó. Então, esse primeiro valor é o valor de x, lembrando que o eixo x é o cosseno, então esse primeiro valor é o cosseno de 90 é zero, e esse segundo valor é o valor de y, e o eixo y é o eixo do seno, então o seno vale 1. Né? Agora, vamos supor que eu queira saber o seno de menos 180 graus e o cosseno de menos 180 graus, por exemplo. 180 graus é metade da volta. O fato de ter um menos aqui na frente quer dizer que eu vou andar nesse sentido. Ó. Então, se eu andar nesse sentido, saindo daqui e andar meia volta, eu vou cair nesse ponto aqui. Ó. Né? Então, a questão de ser mais 90 ou menos 180 é só para dizer, mais é nesse sentido, menos é nesse. Então, menos 180 saindo daqui é andar aqui até aqui. Ó. E esse ponto, o valor de x, que é o cosseno, vale menos 1. Então, vale menos 1. O valor de y, que é o seno, vale 0. Então, o seno é 0. E assim por diante. Então, a gente pode achar valor tanto positivo quanto negativo aí. Beleza? Pessoal, continuar aí também, olha só. Aqui eu coloquei de novo aquela tabelinha que a gente tinha montado no início, né? Dos ângulos notáveis. Então, seno de 30 é meio, seno de 45, tá. Então, a gente tem esses três ângulos. Mas, a partir desses ângulos, a gente consegue achar uma infinidade de valores. Olha só, vamos pensar o seguinte. Eu vou pegar aqui a circunferência trigonométrica e vou pensar, por exemplo, em relação ao ângulo de 30 graus. Ó. O ângulo de 30 graus, ele é aqui, ó. Aqui é 30 graus. Aqui, ó, essa volta aqui é 30 graus. Né? Então, aqui é o 30 graus. Só na circunferência direta já tem 4 ângulos associados a ele. Ó. Esse aqui embaixo, esse aqui embaixo, esse aqui e esse aqui. Ó. Contrastando aqui, fazendo isso aqui. Ó. Quais são esses ângulos? Ó? Daqui, desse ponto inicial, até chegar aqui é 180. Voltando 30 é 150. Então, esse correspondente aqui é o 150. Aqui, ó, 180 até chegar nesse ponto, andando mais 30, 180 mais 30, 210. Então, 210 também está associado ao 30. Esse aqui vai ser uma volta completa, que é o 360, menos 30. Então, esse aqui é o 330 graus. Então, associado ao ângulo 30 graus, a gente tem esses 4 pontos aqui. Todos eles têm seno e cosseno igual. A única coisa que pode variar é o sinal. Então, por exemplo, vamos pensar o seno de 150 graus e o cosseno de 150 graus, certo? Eles estão associados ao 30 graus, porque a gente acha ele... Então, o valor de seno dele vai ser meio e o cosseno dele vai ser raiz 3 sobre 2. Aí a gente faz estudo só de sinal. Esse ponto, lembrando que o eixo x é o cosseno. Quando eu projeto ele para o eixo x, ele dá na parte negativa do eixo x. Então, o cosseno tem um sinal negativo. Esse ponto, quando eu projeto ele para o eixo y, lembrando que o eixo y é o eixo do seno, né? Então, quando eu projeto ele para o eixo y, ele dá na parte positiva do eixo y. Então, o seno é positivo, certo? Olha só o 330. Qual que é o seno de 330 graus? Qual é o cosseno de 330 graus? A mesma coisa, ó, 330 está associado ao 30, certo? Como ele está associado ao 30, então o seno dele vai ser meio e o cosseno dele vai ser raiz 3 sobre 2. Aí eu faço estudo de sinal. O cosseno pega o ponto e projeta sobre o eixo x. Vai dar aqui, na parte positiva. Logo, o cosseno é positivo. Pega o ponto, projeta sobre o eixo y. Está aqui, ó. Em relação ao eixo y é negativo, logo o seno é negativo. Isso para valores positivos ou negativos, certo? Porque se nessa mesma circunferência eu andar, ao invés de andar no sentido positivo, eu andar no sentido negativo, aqui em cima do 330 vai ser o menos 30 graus. Aqui em cima do 210 vai ser o menos 150 graus. Né? Aqui em cima do 150 vai ser o menos 210 graus.
Aqui em cima do 30 graus vai ser o menos 330 graus e assim por diante. Todos estão correlacionados. Vamos pensar, por exemplo, que eu quero calcular o valor do seno de menos 210 graus e o cosseno de menos 210 graus. Ó. Aqui, aí é a mesma coisa. Ó. Onde está o 210 graus? É andar 180 mais 30 no sentido negativo. Vai dar aqui, ó, em cima do 150. Cosseno, joga para o eixo x, negativo. Então, dá menos raiz de 3 sobre 2. Seno, joga para o eixo y, dá positivo. Então, mais o meio. Todos têm como referência o valor associado ao 30. Da mesma forma, ao 45 e ao 60. Vou fazer alguns aí dos dois só para vocês verem. Ó, associado ao 45, vamos pensar aqui, ó, saindo aqui, andando 45 graus no sentido positivo, vai parar mais ou menos aqui. Isso aqui é só mais ou menos, viu, gente? 45 graus, ó. Agora continua. 180 menos 45 é o 135 graus, que é esse cara aqui, ó. Passando uma reta na origem aqui, chegando nesse ponto de cá, ó. É o 180 mais 45, é o 225 graus. E aqui, ó, passando uma linha na vertical e chegando aqui, é o 360 menos 45, ou seja, 315 graus. Isso tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. No lugar do 315 seria o menos 45. No lugar do 225 seria os menos 135. Dá os mesmos resultados, só que no sentido agora negativo. Aqui seria o menos 225, né? E aqui seria o menos 315. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o seno de 225 graus e o cosseno de 225 graus. O 225 está associado a 45? Tá, então o valor dele é esse aqui. Ó. O seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Aí é estudo de sinal. Cosseno, projeta sobre o eixo x e vê se é positivo ou negativo. O 225 projetado sobre o eixo x está aqui, ó, negativo. Então, aqui é negativo. Projetado sobre o eixo y. Se você projetar ele sobre o eixo y, né, ele vai dar aqui, ó, né? Então, ele vai dar um resultado positivo. Negativo também em relação ao eixo x, né? Negativo também. Então, é só essa questão da projeção aí, né? Beleza, vamos supor que eu quero saber o seno. Tá fraco aqui o... Vamos supor que eu queira calcular o valor do seno de menos 225 graus agora e o cosseno de menos 225 graus. Como está associado ao 45, aqui é negativo, né? Está associado ao 45, então aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é raiz de 2 sobre 2. Onde está o menos 125? Está nesse ponto aqui, ó, menos 225. Projeta sobre o eixo x, vai dar aqui, negativo, então cosseno é negativo. Projeta sobre o eixo y, está aqui, positivo, então o seno é positivo. Então é assim que determina, beleza? Em relação aos 60 graus agora, ó, mesma coisa. Vou colocar aqui a tabela de referência, né? Aí vou fazer aqui a circunferência trigonométrica e aí eu vou achar os 4 ângulos que estão relacionados aqui, ó. Aqui é os 60 graus. Tem um correspondente a ele aqui, que é o 180 menos 60, que é o 120 graus. Tem um correspondente a ele. Em cada quadrante tem um correspondente, ó, 180 mais 60, que é o 240. E tem outro que está correlacionado a eles aqui, ó, nesse aqui, que é o 360 menos 60, que é o 300. Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Vamos supor que eu queira saber o seno de 300 graus e o cosseno de 300 graus. Então, 300 graus é esse ponto aqui, está associado ao 60. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio, é só estudar o sinal. Para saber o sinal do cosseno, joga sobre o eixo x. Jogando sobre o eixo x, positivo. Lembrando que aqui é a origem. Para cá é positivo, para lá é negativo. Então, deu positivo. Em relação ao seno, joga sobre o eixo y, vai dar aqui, ó. Negativo é abaixo de zero, então aqui é negativo aí. E aí a resposta vai ser esse, então a gente consegue trabalhar aí boa parte dos ângulos aí, beleza?